Capítulo 4: A plenitude do Espírito Santo, destrancando a casa do poder. Imagine que alguém lhe desse um automóvel novo. Você recebe os documentos e as chaves. Vai até o veículo, senta-se no banco do motorista e liga a chave, mas nada acontece. Finalmente, você descobre o que está errado. Seu carro novo está sem gasolina. Desta forma, você não chegará a lugar algum até que abasteça o carro. É assim também na vida cristã. Em Cristo, recebemos uma imensa herança. Vamos estudar mais sobre isso no capítulo 7. O livro de Efésios nos instrui sobre como devemos viver. Devemos ser diferentes, andando na luz, amando e sendo sóbrios. Entretanto, permanece o fato que não podemos fazer essas coisas com nossas próprias forças ou energias. Precisamos do poder divino. A pessoa do Espírito Santo é a fonte desse poder. Deus nos providenciou esse imenso recurso para vivermos a vida cristã. Aquele que procura pôr em prática a vida cristã sem o poder do Espírito Santo é como alguém que possui grandes poços de petróleo, mas que nunca tem gasolina à sua disposição. Ao considerarmos essa chave essencial à vida cristã, a plenitude do Espírito, quero ressaltar um contraste, uma ordem e, finalmente, as consequências deste assunto. Um contraste não com vinho. O contraste encontra-se em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Todas as pessoas gostam de ser felizes, sentindo-se repletas de alegria e completamente realizadas. Não há nada de errado nisso. A Bíblia diz que há tempo para alegrar-se. As Escrituras falam em exultar com alegre canto em Isaías 54:1 e em boas novas de grande alegria em Lucas 2:10. Referem-se à alegria indizível e cheia de glória em 1 Pedro 1:8. Deus deseja pessoas felizes, alegres, animadas, que andam de cabeças erguidas. O problema está em como essa alegria é produzida. Frequentemente, ela é induzida de forma artificial. Poder-se-ia esperar que, em nosso mundo moderno, onde há tantas coisas artificiais, alguém tivesse a ideia de destilar a alegria e colocá-la numa garrafa? Isso é exatamente o que tem sido feito. Hoje há milhões de pessoas buscando desesperadamente uma alegria artificial no fundo de uma garrafa. A bebedice ocorre em todos os países e culturas. Atualmente, o mundo sofre uma epidemia de alcoolismo. Em certa ocasião, visitei as florestas do Equador e tive de tomar cuidado para não atropelar índios bêbados na estrada. Nas regiões remotas da África, você encontrará nativos bebendo alguma coisa intoxicante. Entre nas tendas dos árabes, no meio do deserto, e você também os encontrará bebendo muito. Todas as pessoas, mesmo aquelas altamente civilizadas, incapazes de encontrar a verdadeira felicidade, procuram-na em bebedeiras. Mas o que acontece e o que encontram é apenas um substituto barato, falso, maldito e artificial para a verdadeira alegria. Algumas vezes, crentes fazem o mesmo. Isso ocorreu até mesmo no primeiro século do cristianismo. O fruto da vide fermentava e tornava-se bebida alcoólica. Visto que a água não era potável, o povo costumava beber vinho em lugar de água. Geralmente, o vinho era diluído com água, mas a bebida forte não diluída também era encontrada com facilidade. Um cristão que bebesse vinho como um hábito diário seria facilmente tentado à embriaguez. A Bíblia repetidamente chama a embriaguez de pecado e adverte contra ela. Por exemplo, Paulo não permitia aqueles que faziam muito uso do vinho se tornarem presbíteros ou diáconos na igreja. 1 Timóteo 3, do verso 3 ao 8. No livro de Provérbios, encontramos muitas advertências contra a embriaguez também. E na sociedade contemporânea? Um crente pode dizer: muito bem, eu não me embriago, bebo muito pouco, isso está errado? Nosso assunto agora não é este, mas deixe-me sugerir-lhe 5 perguntas-chave que devemos fazer a nós mesmos a respeito deste assunto. Pergunta número 1: produzirá um hábito? Paulo disse: Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, em 1 Coríntios 6,12. Pergunta número 2: conduzirá à dissolução? A Escritura denomina embriaguez de dissolução ou excesso, Efésios 5,18. Pergunta número 3: ofenderá um irmão mais fraco? Se outro crente seguir o meu exemplo e cair em pecado, eu terei sido causa de tropeço? Romanos 14, 21. Pergunta número 4:
prejudicará meu testemunho cristão? Alguém poderá desprezar meu testemunho cristão por causa do que estou fazendo? Romanos 14:16. Pergunta número 5. Tenho certeza de que é certo? Se não, eu estarei participando de algo duvidoso e isso é pecado. Romanos 14, verso 23. Mas com o Espírito Santo. Se os crentes não devem embriagar-se artificialmente com o vinho, onde encontrarão verdadeira alegria? O texto de Efésios diz claramente: enchei-vos do Espírito. Nossa exultação, nossa alegria, nossa felicidade deve resultar da plenitude do Espírito, não da plenitude do vinho. Pode parecer chocante a alternativa de ficarmos embriagados com o Espírito Santo. É um contraste estranho, mas a Bíblia transmite essa ideia em diversos lugares. Em Lucas 1,15, por exemplo, na profecia quanto ao nascimento de João Batista, lemos: não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Em outras palavras, João teria sua alegria, sua força motivadora, seu combustível, não de uma garrafa, mas da plenitude do Espírito de Deus. Que tal Atos 2? Onde é relatada a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Quando os discípulos saíram proclamando a mensagem de Deus, os incrédulos que ali estavam disseram que aqueles cristãos estavam embriagados. Sugeriram que tal júbilo e alegria entre aquelas pessoas resultava da embriaguez. Mas Pedro explicou o que aconteceu e insistiu que no lugar do vinho era o Espírito Santo que estava agindo. Versos 15 a 18. A terceira vez em que aparece este contraste é no nosso texto base. A ideia é essa: estar cheio de vinho ou cheio do espírito, em ambos há uma mudança de comportamento. Resulta em uma feliz ousadia e em desinibição. Você já viu a transformação que ocorre com uma pessoa humilde e meiga quando ela está bêbada? Sua personalidade parece mudar sob a influência do álcool. Ela se torna desinibida. Não se importa com o que os outros pensam dela. Perde suas restrições e entrega-se aos efeitos da bebida. Paulo fala de algo semelhante. Temos de nos entregar totalmente ao controle do Espírito Santo, a fim de que os nossos egos não entrem em cena. Temos de nos mover com o verdadeiro ânimo, estímulo e alegria que os não salvos procuram artificialmente no vinho. Esse é o contraste apresentado pelo apóstolo Paulo ao estarmos sob o controle do Espírito Santo. Vivemos uma vida diferente, livre, desinibida, produzida pelo poder do Espírito para a glória de Deus. Uma ordem? Além desse contraste, nosso texto em Efésios dá-nos também uma ordem no final do versículo: enchei-vos do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito? Primeiro, quero destacar algo básico e maravilhoso. Todo crente tem o Espírito Santo. Se você é um crente, o Espírito de Deus habita em sua vida. Paulo perguntou: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Em 1 Coríntios 6,19. O Espírito Santo habita em você, pois, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8,9. Portanto, todo crente possui o Espírito. Não precisamos pedir ao Espírito que venha habitar em nós. Ele habita em nós desde o momento da nossa conversão. Paulo não falou: sede habitados pelo Espírito, visto que o crente já é a habitação do Espírito. Paulo jamais disse: sede batizados pelo Espírito, pois o crente foi batizado no corpo de Cristo no momento da sua conversão. 1 Coríntios 12:13 nos ensina isso. Paulo não afirmou: sede selados pelo Espírito, uma vez que o crente já é selado. Ser possuído pelo Espírito, ser habitado pelo Espírito, ser batizado no Espírito e ser selado pelo Espírito, todas essas bênçãos posicionais ocorreram no momento da conversão do crente. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui é: estejai continuamente permitindo que o Espírito de Deus vos encha, o qual já está em vós. O verbo no grego quer dizer sede continuamente cheios ou mantenham-vos cheios. Expressa uma ação contínua, não uma segunda obra da graça. Não se refere a uma experiência adicional que devemos buscar e procurar. Significa simplesmente permitir que o Espírito de Deus, o qual já habita em você, encha a sua vida. Verificamos essa verdade no livro de Atos, começando com o capítulo 4 até o capítulo 13. Lemos que os mesmos discípulos estiveram cheios do Espírito em diversas ocasiões, uma vez aqui e outra vez ali, nesta ou naquela circunstância. Também precisamos ser cheios vez após vez, à medida em que entregamos o controle de nossas vidas ao Espírito Santo. Nunca chegamos ao ponto de dizer: bem, agora alcancei a plenitude do Espírito.
Pronto, já estou cheio. Não, a plenitude do Espírito é uma experiência contínua. Somos enchidos hoje, mas amanhã teremos nova oportunidade. Sob a influência. Quero deixar bem claro o que significa ser cheio ou encher-se. Alguns têm a ideia de que isto é como despejar de um líquido num copo até que este fique cheio, mas não é uma boa comparação. Temos uma ilustração melhor extraída de O Príncipe Fitzy, do meu livrete A Vontade de Deus Não Está Perdida. Fitzy é um pequeno tablete usado para fazer um refresco, uma espécie de saborosa pastilha efervescente. Coloque-o num copo de água e o seu sabor se expande por todo o líquido. Este tablete concentrado e compacto não servirá enquanto estiver no fundo do copo. Tem de liberar sua energia a fim de encher o copo e, então, transformar a água em uma nova substância. Se o Fitzy tiver o sabor de uva, o resultado é um copo de refresco com sabor de uva. O sabor do tablete determina o sabor da água. De certa forma, isso retrata como o Espírito de Deus opera na vida de uma pessoa. Ele está no cristão o tempo todo como uma compacta, concentrada e poderosa fonte de poder divino. A questão é: ele já liberou seu poder enchendo nossas vidas para que nos tornemos aquilo que ele é? O cristão que não se entrega ao Espírito de Deus não manifesta a vida de Cristo. O Espírito de Deus tem de permear nossas vidas se quisermos irradiá-lo. Não podemos fazer a não ser que sejamos cheios do Espírito. Tenho uma luva e digo à luva: toque piano. O que ela fará? Nada. A luva não pode tocar o piano. Mas se eu colocar a minha mão dentro da luva e tocar o piano, qual será o resultado? Música. No meu caso, pode ser apenas uma confusão de sons, pois eu não sei tocar piano. Mas se eu puser a mão na luva, a luva agirá. Ela não tomará ares de piedade dizendo: "Ó, mão, mostra-me como fazer". Não falará nada, apenas agirá. As pessoas cheias do Espírito não murmuram e tropeçam procurando descobrir o que Deus quer. Simplesmente vão e obedecem. Frequentemente as pessoas perguntam: como posso saber qual é o meu dom espiritual? A melhor forma de descobrir o seu dom é viver uma vida cheia do Espírito, observar o que Deus faz através de você e, em retrospectiva, dizer: ah, então é isso que acontece quando Deus me controla. Aparentemente, este é o meu dom. Não há necessidade de nos tornarmos analíticos. Toda a questão é: o Espírito de Deus precisa agir livremente em nossas vidas. É uma questão de entrega, de decidirmos entregar a vida a Ele. A vida é uma questão de decisões. Quando nos levantamos de manhã, resolvemos o que vamos vestir, depois o que vamos comer, e assim por diante o dia todo, uma decisão após outra. Ser cheio do Espírito é entregar cada decisão ao controle do Espírito. De certa forma, é assim que o Espírito Santo opera ou enche a vida do cristão. O Espírito Santo já está no crente, pronto para manifestar seu grande poder. A pergunta não será: ele está em você? Pelo contrário, será: o Espírito manifesta o seu poder enchendo sua vida a fim de que você se torne como ele? Estar cheio do Espírito é ter o Espírito permeando sua vida e enchendo-a em toda dimensão para que você se torne semelhante a ele. Para compreender melhor o que significa ser cheio do Espírito Santo, considere algumas passagens do Novo Testamento que podem encher o coração do homem. Em João 16,6, por exemplo, depois que Jesus anunciou sua partida aos discípulos, eles ficaram cheios de tristeza. Isso significa que estavam consumidos pela tristeza. Em Lucas 6,11, após Jesus ter se apresentado como Messias, o povo encheu-se de furor. Estavam totalmente tomados pelo sentimento da ira. Em Atos 5,3, diz-nos que Ananias estava cheio de Satanás, isso é, repleto do poder do maligno. Vemos assim que estar cheio ou pleno significa estar totalmente cativo por uma emoção, um poder ou uma influência. Em Atos 4,31, lemos: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Estavam tomados pelo Espírito de Deus, possuídos da emoção, do poder e da influência do Espírito Santo. Por isso agiram sem inibições, sem a influência de seus próprios egos, totalmente entregues à tarefa de pregar a respeito de Jesus. O mesmo pode acontecer conosco. Podemos ser de tal forma possuídos pelo Espírito Santo que nos entregaremos a Ele,
deixando de lado todas as demais emoções. Isso resulta em grande alegria, gozo indizível, acima de qualquer outra espécie de felicidade que conhecemos. Poderemos sentir o Espírito Santo movendo-se poderosamente através de nossas vidas, dando-nos plenitude de alegria, tendo várias reações diferentes. Poderemos chorar ou gritar de alegria, poderemos querer dar uma volta no quarteirão louvando ao Senhor ou apenas ficar em nosso quarto e agradecer-lhe, ou talvez queiramos compartilhar nossa fé com outro crente. De qualquer forma, quando estamos cheios do Espírito, experimentamos alegria sobre alegria, porque ele controla e cativa cada parte do nosso ser.